o filho mais novo do mestre espadachim. Capítulo 6. Na manhã seguinte, Jin foi até o buraco que os gêmeos Tona cavaram. Parecia que os gêmeos não haviam recorrido a truques mesquinhos. Eles haviam cavado o buraco com bastante seriedade. Dentro do buraco profundo, Jin pôde ver uma parede de pedra dourada na lateral da parte inferior. Atualmente, havia 7 cavaleiros guardiões, 2 babais e uma dúzia de servos no castelo. Claro, os gêmeos Tona também estavam aqui. Ninguém viria aqui à procura de Jin ou suspeitaria que ele tramasse algo. Dizer a eles que eu queria vir aqui para orar pelo pássaro morto foi uma boa desculpa. Recentemente, os membros do clã Roncandel que residiam no Castelo da Tempestade desconfiavam de Jin. O filho mais novo do patriarca não se comportava como uma criança e era assustadoramente maduro. Na verdade, alguns foram mais do que apenas cautelosos. Muitos estavam com medo do menino de 7 anos. Os servos fofocavam sobre ele, dizendo que ele era uma cópia perfeita de seu pai de coração frio, e os cavaleiros guardiões o obedeciam como se ele fosse seu superior. Mas quando Jin disse que iria orar pelo pássaro, todos ficaram aliviados. Eles pensaram que apesar de ser filho de Siron Roncandel, uma criança ainda é uma criança. Eu rezo para que você encontre a felicidade em sua próxima vida. Jin não mentiu quando disse que oraria pelo pássaro. Ele realmente o fez. Assim que terminou de mover a sepultura do pássaro para o fundo do buraco profundo que os gêmeos cavaram, Jin se aproximou da parede de pedra na lateral. Havia arranhões feitos pelas pás em sua superfície. A parede em si não era muito sólida. Não havia nenhuma barra de metal ou arame dentro para aumentar sua durabilidade, então Jin poderia destruí-lo facilmente com um soco envolto em sombras. No entanto, quebrá-lo assim definitivamente criaria uma grande explosão. A chuva constante lá fora abafaria um pouco o som, mas os cavaleiros de 7 estrelas no castelo provavelmente ouviriam o barulho. Hai. Jin riu de repente, pois não conseguiu se conter. Ele então abriu os braços e colocou as mãos contra a parede. Imediatamente, a parede de pedra começou a vibrar levemente. Vroom! Era o feitiço mágico de terra de uma estrela. Ressonância da terra. Ressonância da terra era um feitiço que os magos costumavam usar enquanto acampavam ao ar livre ou exploravam a natureza, mas sua letalidade era quase zero. Estive morrendo de vontade de usar magia. A praticidade e o prazer de usar magia. Ele não sentiu essa sensação libertadora nos últimos 7 anos. Porque ele reteve suas memórias e conhecimento de sua vida passada. Ser incapaz de usar magia desde que nasceu era como uma punição para Jin. Magia, a força de um mago. Quando ele percebeu que havia renascido, Jin se perguntou como ele deveria começar a aprender magia e armazenar mana novamente. No entanto, suas preocupações eram infundadas. Assim como o poder de Solderé ainda estava disponível para ele, o mana que ele acumulou durante sua vida anterior também estava acessível nesta nova vida. O único problema é que há um limite para a quantidade de mana que posso usar agora por causa do meu corpo imaturo. Mas é melhor do que nada. Em sua vida passada, Jin estava prestes a alcançar o reino das 6 estrelas em magia após treinar por 3 anos. Atualmente, a quantidade de mana que Jin poderia utilizar era equivalente à de um mago de uma estrela, mas aumentaria com o tempo conforme ele crescesse. Cada vez que ele envelhecia por mais um ano, ele podia sentir mais geração de mana dentro dele. Além disso, era uma ocorrência natural. Jin não estava treinando para aumentar sua mana ou algo assim. Portanto, ele chegou à conclusão de que a mana que havia acumulado em sua vida passada estava lentamente voltando para ele ao longo dos anos. A mana de um mago de uma estrela aos 7 anos de idade. Tenho certeza de que ninguém mais na história conseguiu essa façanha. Nesse ritmo, chegarei a 6 estrelas antes de completar 20 anos, no máximo. Sua segunda vida era incomparavelmente preferível e vantajosa em comparação com a primeira. Ele estava em êxtase e muito feliz agora. Com a idade de 7 anos, Jin podia utilizar tanto o poder espiritual quanto a mana, junto com o conhecimento e experiência em esgrima de 3 estrelas e magia de 5 estrelas. Além disso, ele agora pode estudar os tomos secretos de incontáveis clãs marciais ao redor do mundo que o clã Roncandel roubou.
Sua motivação estava no auge atualmente e não morreria por um longo tempo. Eu realmente sou um mago até o núcleo. Nunca pensei que ficaria tão feliz em usar um feitiço simples como Ressonância da Terra. Os tempos em que ele podia usar magia dentro do clã Runkandel eram extremamente limitados. Pode-se até dizer que até este momento Jin não teve nenhuma outra oportunidade de usar magia. Quase não houve casos em que Jin estivesse sozinho sem ninguém o acompanhando. Gilly sempre estaria com ele. E nos raros casos em que ela não estava presente, os cavaleiros guardiões e servos estariam ao seu lado. E se, por algum milagre, nenhum deles estivesse ao lado de Jin, os gêmeos Tona viriam incomodá-lo. Portanto, Jin nunca teve a chance de usar magia. Também não houve momentos em que ele não teria outra escolha a não ser recorrer à magia. Mesmo que Jin pudesse agora tratar os gêmeos como seus servos, ele não podia se dar ao luxo de usar magia e ser pego por eles. Se a notícia de que Jin havia usado magia se espalhasse para seus pais ou irmãos mais velhos, sua nova vida agradável chegaria ao fim naquele exato momento. Eu deveria selar minha magia por um tempo depois de hoje. Não posso me dar ao luxo de ser pego. Mas um dia, vou encontrar uma maneira de usar tanta magia quanto eu quiser. Espere só. Enquanto lambia os lábios em antecipação, Jin mais uma vez focou em suas mãos colocadas contra a parede. A sensação de ter mana fluindo por suas mãos e dedos e se espalhando por toda a parede causou arrepios em sua espinha. E assim, 10 minutos se passaram silenciosamente. As vibrações da ressonância da terra silenciosamente criaram dezenas de rachaduras e fissuras na parede. Sujeira e poeira caíram pesadamente, como se a parede de pedra fosse desabar em breve. Na verdade, o centro da parede onde as mãos de Jin estavam localizadas se desfez em partículas finas. Um pequeno buraco apareceu, onde Jin mal conseguia passar seu corpo. A criança olhou fixamente para a visão além da parede por um breve momento. Havia um corredor longo e antigo, como se ele estivesse em algumas ruínas antigas, junto com um grande portão de aço à distância. Seria um erro pensar que a sala subterrânea secreta do clã Runkandel pudesse ser invadida tão facilmente. O Castelo da Tempestade era uma fortaleza que mesmo as tropas de elite do clã Zippel não seriam capazes de conquistar facilmente. Jin teve sorte, pois ele era um membro do clã Runkandel que residia no referido castelo. Então, este é o setor subterrâneo secreto que apenas os porta-bandeiras de Runkandel podem entrar. Layout interessante. Porta-bandeiras. Eles eram os representantes do clã que estavam na linha de frente, agitando o emblema do clã. Todos os filhos do clã Runkandel tornaram-se porta-bandeiras quando alcançaram um certo nível, exceto algumas exceções como o Jin anterior, que foi considerado incompetente. Jin tinha ouvido inúmeras histórias sobre esta sala subterrânea de seus irmãos. Ele, que só podia imaginar as maravilhas escondidas lá dentro, finalmente pôde ver com seus próprios olhos. Jin sufocou levemente, como se algo no fundo de seu coração tivesse vindo à tona. Eu não pensei que isso me afetaria tanto, mas vendo por mim mesmo, minhas emoções reagiram subconscientemente. Ufa! Depois de exalar e se acalmar, Jin se espremeu no buraco. De volta à cova que os gêmeos cavaram, ele podia ouvir a chuva constante caindo no chão, mas assim que ele entrou no corredor subterrâneo, o barulho desapareceu completamente. Com o coração solene, Jin tirou os sapatos. Ele não podia deixar para trás vestígios de lama no corredor. O caminho estava mal iluminado por algumas tochas nas paredes, onde o óleo escorria. Jin estava prestes a criar uma chama com magia para iluminar o lugar, mas decidiu pegar uma das tochas. Caminhando descalço por um corredor desgastado com uma tocha na mão, ele se sentiu como se tivesse se tornado um monge. Minha mãe costumava me dizer que antes de chegarem àquela porta, os filhos Runkandel precisam provar que fazem parte da linhagem. Jin se lembra de ter ouvido isso quando tinha cerca de 16 anos. Naquela época, Rosa ainda acreditava que seu filho mais novo um dia se tornaria um membro respeitável do clã. Ela não conseguia aceitar o fato de que seu filho não tinha talento e nutria expectativas distorcidas em relação a ele. Rosa havia quebrado secretamente as regras do clã para dar informações confidenciais a Jin, apesar do fato de ele não ser um gênio como seus irmãos. Ela queria acreditar que Jin um dia se tornaria um cavaleiro de 6 estrelas,
se receberia as qualificações de porta-bandeira. Rosa Runkandel, a Pantera Negra, era uma das pessoas mais fortes do clã e do mundo. No entanto, a razão pela qual ela não podia ter uma visão objetiva e julgamento de Jin era simplesmente porque ela era uma mãe. Sua mãe. Mesmo assim, ela acabou enfrentando e aceitando a realidade mais tarde. Jin parou de relembrar o passado e parou sua caminhada em direção à porta de metal. Ele estava no centro do corredor. Ainda faltavam cerca de 50 degraus até ele chegar ao portão. Runkandels e magia. Puh! Jin não pode deixar de rir quando percebeu o círculo mágico no chão. Era um grande círculo mágico, mas mesmo os aprendizes de mágico podiam analisá-lo facilmente. O círculo mágico de sangue e barreira. Era um círculo mágico popular que frequentemente se encontrava nas entradas de reinos, ou dentro do armazém de um empresário, ou na sede de um famoso grupo de mercenários. Apesar de seu nome impressionante e grandioso, era um círculo básico. Não era diferente para um simples dispositivo de segurança. Tudo o que podia fazer era determinar se alguém representaria uma ameaça pelo próprio sangue. Aqueles membros do clã que odeiam magia realmente estabeleceram um círculo mágico na frente da câmara secreta do clã. Não só isso, é um círculo tão frágil. Jin mordeu o interior da bochecha. Um rastro de sangue escorria de sua boca e descia pelo queixo. Antes que pudesse cair no chão, Jin pegou o sangue com a mão. Pinga, pinga. Tudo o que ele precisava era de algumas gotas para ativar o círculo mágico de sangue e barreira. Quando ele sacudiu o sangue em suas mãos para o círculo, uma aura azul começou a encher o ar de todas as 4 direções. Prova de que fazemos parte da linhagem. Uas que piada! Jin estava curioso para saber qual de seus ancestrais era estúpido o suficiente para colocar este círculo mágico aqui. Este círculo mágico não era elaborado o suficiente para ser capaz de verificar a linhagem de alguém. Na verdade, Jin não tinha certeza se tal magia existia em primeiro lugar. Havia apenas 3 coisas que este círculo mágico poderia determinar. Ele poderia detectar se o sangue era de um monstro, de um humano ou de um humano atingido pela peste. Em outras palavras, enquanto eles são capazes de alcançar este corredor subterrâneo, qualquer humano saudável é capaz de ativar este círculo mágico com segurança. O círculo mágico era completamente inútil, exceto por adicionar um ar de mistério a esta câmara antiga e oculta. Eles acreditam naquela superstição esquisita chamada ritual de seleção. Eles também acreditam que este círculo mágico é capaz de reconhecer um Runkandel de sangue puro. Este clã é bastante peculiar. Muito peculiar. Som estridente. Range. Com a ativação do círculo, Jin pôde ouvir engrenagens e peças metálicas rangendo e se movendo sob o chão. O círculo estava interrompendo a operação das armadilhas. As armadilhas que teriam atacado Jin se ele não ativasse o círculo mágico. Ele silenciosamente ficou parado e esperou que o barulho diminuísse. Existem muitas armadilhas. Não sei os detalhes, mas as armadilhas aqui são mais elaboradas do que as encontradas em um palácio real. O círculo mágico logo começou a diminuir e perdeu seu brilho. Todas as armadilhas foram desativadas. Jin retomou sua marcha e se dirigiu para a porta. Ele havia lidado com segurança com um dos sistemas de segurança da Câmara Secreta do Castelo da Tempestade. O restante era abrir a porta seguramente. Mas isso era ainda mais fácil de fazer do que ativar o círculo mágico. O descendente de Runkandel veio para consolar Murakan. Range. O portão começou a se abrir assim que Jin pronunciou a senha. Era outro tipo de barreira mágica, semelhante ao círculo mágico agora, mas estava em um nível completamente diferente. Foi um feitiço lançado por um grande dragão, que desde então caiu em um sono profundo. A senha desativa o feitiço, mas sem as palavras corretas, a porta nunca se abrirá. Essa era a potência dessa barreira mágica. Seria preciso ser pelo menos um cavaleiro de 9 estrelas para quebrar a porta. Eu ouvi a senha do meu segundo irmão antes do meu renascimento, embora ele estivesse sendo sarcástico, dizendo que nunca seria útil para mim. A localização do Castelo da Tempestade, Monte Cume de Murakan. O nome Murakan não significava montanha primeiramente. Era o nome do dragão negro que já reinou nesta região.
Murakami foi derrotado há 1000 anos pelo primeiro patriarca Ronkandel e adormeceu profundamente após entregar o Castelo da Tempestade. Essa história foi a lenda mais popular do clã Ronkandel, conhecida por todos ao redor do mundo. A primeira coisa que Jin viu quando a porta se abriu não foi uma prateleira com incontáveis livros, mas um caixão de vidro. Dentro do caixão de vidro estava um corpo humano. Era Murakami quem se transformou em humano antes de entrar em um sono profundo. Ninguém me falou sobre isso. Badum, badum. Tendo se deparado com uma visão inesperada, o corpo de Jin congelou de surpresa e inquietação. Ele então lentamente começou a se aproximar do caixão de vidro.